Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Começaram as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Competição que por si só não preocupa o torcedor brasileiro. Já não preocupava quando classificavam 4 mais 1 na repescagem, segue sem preocupar agora que se classificam 6 diretamente, podendo ser 7 de 10 participantes sul-americanos. O que o torcedor estava interessado de verdade? Em ver como seria a estreia do Fernando Diniz no comando da amarelinha. O adversário era dos mais frágeis na estreia, né? A Bolívia em casa, em Belém do Pará. E mesmo que nós não devamos nos empolgar com placar elástico de 5-1, a seleção fez o que dela se esperava. Goleou, jogou muito bem, mostrou vários dos conceitos considerados assinatura do técnico do Fluminense e agora também interino da seleção brasileira. Vamos começar então falando sobre esse jogo, depois obviamente a gente fala sobre a partida contra o Peru fora de casa. Primeiro tempo de total controle do Brasil, Bolívia marcando num 5-4-1, Brasil bem ao estilo do Fernando Diniz, né, compactando o time no setor da bola, emulando vários mecanismos que ele usa no Fluminense. Na saída de bola o Neymar vinha buscar no pé dos zagueiros por trás dos volantes, ele que perdeu um pênalti, né, antes do Brasil abrir o placar. O lado forte era o lado esquerdo, onde o Rodrigo, que era o ponta, centralizava, dava o corredor para o Renan Lodge, chamava a aproximação pelo centro do Danilo na direita, assim inclusive sai o gol do Brasil, uma chara do Danilo para o Rafinha, que ficava mais espetado, ele finaliza, o goleiro dá o rebote, a bola desvia no zagueiro e sobra para o Rodrigo no segundo pau. No segundo gol, o Rafinha recebe a inversão de jogada para trás, né? Traz para dentro e bate cruzado. Quando a jogada é pela direita, o Danilo fica mais contido, o Rafinha dá mais profundidade. O Neymar e o Rodrigo se aproximam e o Lodge continua subindo com maior liberdade. Os movimentos são muito semelhantes com o que ele faz no Fluminense. O Neymar emula o Ganso, né, como playmaker, vindo buscar a bola bem de trás, por trás dos volantes, inclusive. O Casemiro é o André, que inclusive também estava convocado, protegendo a defesa, mas também participando junto com o Bruno Guimarães na aproximação das jogadas. O Rafinha é o Keno, porém pelo lado oposto, né, sendo ponta que se mantém mais aberto. Rafinha pela direita, o Keno no Fluminense faz esse papel pela esquerda. O Danilo, que é o lateral pela direita, é quem apoia por dentro, assim como faz o Marcelo pela esquerda no clube. O Lodge é o lateral que ataca o corredor. O Rodrigo, o ponta que auxilia o Neymar na armação por dentro. Tal qual Samuel Xavier e Arias fazem pela direita no tricolor carioca. Mesmo com as trocas de lado, os mecanismos e ideias de jogo são as mesmas, fator que pode explicar por que a opção pelo Rafinha quando o Vinícius foi desconvocado, e a titularidade também do Rafinha, implicando a mudança de corredor do Rodrigo, que normalmente joga pela direita. Pouca gente entendeu, o Rafinha foi convocado depois e vai ser titular? Muito tem a ver com a ideia de encaixe. Lembrando que o Wanderson, que é um lateral direito mais agudo, e o Caio Henrique, que é um lateral esquerdo que já foi volante, também estavam entre os convocados. As escolhas das peças no jogo de tabuleiro do Diniz não obedecem apenas o mérito esportivo, mas também o encaixe no que o treinador pensa. Um time é, antes de tudo, uma ideia. E ainda mais numa seleção, onde você tem todo um cardápio de jogadores disponível e escolhe a dedo com quem você quer trabalhar e principalmente quem você vai colocar para jogar. Se a primeira impressão foi a de um 11 titular com a cara do Tite, quando a gente bateu o olho na escalação, o que se viu em campo foi a cara do Diniz. Todos os conceitos e ideias perfeitamente perceptíveis e surpreendentemente rapidamente assimiladas, pelo menos nesse primeiro jogo. As opções pelo Ederson como titular, pelo Gabriel Magalhães na zaga, qualificando também a saída de trás, também foram minuciosamente pensadas. Talvez a principal dificuldade seja pensar um Germancano que pressiona a zaga adversária, volta para buscar atrás da linha da bola, define as jogadas com toque só. A safra de centroavantes brasileiros do momento são de jogadores mais geradores de jogo, ataque ao espaço, né, do que de bom posicionamento, né, como referência na área, que joga de costas. Mas o tempo poderá nos fazer achar essa peça. O Richarlison perdeu um gol de cabeça no primeiro tempo, na verdade mais mérito do goleiro, porque a cabeçada foi perfeita, para o chão, no tempo certo. E depois de limpar a zaga, né, aí já no segundo tempo, ele isolou uma bola ali no início da etapa final. O terceiro gol sai num erro forçado na saída de bola da Bolívia. O Neymar tenta uma enfiada que desvia na marcação, sobra para o Bruno Guimarães fazer assistência para o Rodrigo marcar o segundo gol dele no jogo. O gol ainda teve uma longa checagem do VAR, né, porque o Richarlison poderia
está em posição de impedimento, interfere na marcação de um zagueiro, mas ele não participa efetivamente da jogada e o gol acaba sendo confirmado. O quarto gol veio com o recorde do Neymar, né, artilharia histórica da seleção brasileira para ele, superando o Pelé em números de gols oficiais com a camisa amarelinha, 78 gols que virariam 79 ainda nesse jogo. Jogada que começa na esquerda com tabela, cruzamento que não acha o Richarlison na área, o Rafinha salva na linha de fundo, cruza para o meio, o Rodrigo limpa a marcação, sofre o pênalti, mas a vantagem é dada. E na sobra, o Neymar, que chuta de primeiro, não perdoa, 4-0 para o Brasil. Aos 25, as primeiras trocas, todas elas de um atleta da posição por outro da mesma. Richarlison saindo para o lugar do Matheus Cunha. Richarlison que ficou bastante decepcionado com ele mesmo, né, com a atuação dele mesmo, chorou, inclusive sabe que não foi bem, e a pressão em cima dele é muito grande, tanto externa quanto internamente, né, ele mesmo se coloca essa pressão. O Renan Lodge saiu para a entrada do Caio Henrique na lateral esquerda e o Bruno Guimarães pelo Joelinton como volante. Depois o Gabriel Magalhães saiu para a entrada do Ibanhas e o Gabriel Jesus entrou no lugar do Rodrigo. Substituições protocolares, né, sem mexer na estrutura tática do time. Aos 32, num raríssimo momento ofensivo da Bolívia, sai o gol de honra, né, dos nossos adversários, aproveitando espaço ali entre os zagueiros, passe em profundidade, jogada individual, chute de fora da área no ângulo, o Ábrego diminuiu o placar. E o quinto gol, mais uma vez nascendo de um cruzamento do Rafinha, da direita para o meio. Foi muito bem o Rafinha nesse jogo. O Neymar de primeira chuta no meio do gol e o goleiro aceita. O jogo terminou com 21 finalizações contra 4 da Bolívia, 11 no alvo, né, falando obviamente do Brasil. No primeiro tempo foram 10 contra nenhuma, incríveis no jogo inteiro, 80% de posse de bola, a maior da história da seleção brasileira em um jogo oficial. No segundo jogo, contra o Peru, fora de casa, o Diniz manteve um 11 titular da estreia. Foi um primeiro tempo equilibrado, o Brasil teve 2 gols anulados na etapa inicial, um com o Rafinha e um com o Richarlison, ambos com o VAR demorando bastante, né, para conferir se os gols realmente valeriam. O primeiro mais fácil do que o segundo, né, em que dependendo do ângulo, parecia até que o Richarlison tinha condição, né, condição legal de poder fazer o gol, mas no fim a arbitragem acabou assinalando impedimento. Mas chama atenção os números, né, dos primeiros 45 minutos dessa partida. 4 chutes a 3 para o Brasil. Só um chute no alvo dos lances válidos, né, a favor do Brasil. 58% de posse de bola contra 42%. Uma superioridade bem mais tímida do que no jogo contra a Bolívia, que já era esperado, mas ainda assim um equilíbrio maior. No segundo tempo o Brasil não voltou tão legal assim, errando muitos passes no meio campo, criando pouco, se precipitando nas tomadas de decisão, finalizando bem menos do que poderia. E a primeira troca do Diniz foi o Richarlison dando lugar dessa vez ao Gabriel Jesus. A primeira finalização de perigo do segundo tempo foi aos 26, com o Rafinha exigindo boa defesa do goleiro Gallese. Aos 40, 3 trocas do Brasil ao mesmo tempo. Saiu Danilo para a entrada do Wanderson na lateral direita, o Rafinha saiu da ponta direita e entrou o Martinelli na ponta esquerda, e o Bruno Guimarães deu lugar ao Joelinton, essa é uma substituição repetida, né, da partida contra a Bolívia. O Rodrigo trocou de lado, né? O time passou a ter 2 laterais de apoio mais agressivo. O Joelinton também um volante de mais chegada na área, já que o Neymar estava jogando longe do gol do adversário, fazendo aquele movimento de buscar a bola mais próximo dos zagueiros, precisando construir desde trás. E o Martinelli foi uma tentativa de reoxigenar o ataque, né, com mais velocidade do que o time tinha. Aos 44 sai o gol do Brasil e foi numa bola parada. O Neymar bateu fechado, o Marquinhos circulou a defesa e no primeiro pau cabeceou para trás para abrir o placar. A última alteração foi a entrada do Rafael Veiga no lugar do Neymar nos acréscimos. Não foi um grande jogo da seleção brasileira, que tropeçou nos próprios erros de criação, o que é normal, poucos dias para treinar, uma viagem no intervalo de 3 dias entre um jogo e outro, trabalho novo, mas valeu pela vitória, né, os 3 pontos que deixaram o Brasil aí na ponta da tabela, de onde ele não sai desde as eliminatórias, né, para a Copa de 2022. Números finais desse jogo contra o Peru: 9 finalizações contra 6, 3 no alvo contra nenhuma, 63% de posse de bola contra 37%. O Peru segurou o empate até o finzinho do jogo,
mas não incomodou a defesa brasileira, apesar de impor alguma dificuldade no que diz respeito à ocupação de espaço, afastar a criação do setor de ataque. Acabou castigada na bola parada, né, conseguida por uma jogada individual do Martinelli, que tinha acabado de entrar. Num geral, foram boas primeiras impressões, o torcedor ficou animado. Alguns mais empolgados falam até que a gente não precisa mais do Ancelotti, que o Diniz está pronto para ser o treinador definitivo da seleção brasileira. Eu acho até que ele foi trazido para uma eventualidade da negociação com o Ancelotti dar errado e ele ser efetivado. E a gente não perder mais tempo, né, com o interino, que teve maus resultados em amistosos e que também estava dividindo a atenção ali com seus trabalhos na seleção sub-20 e com a seleção pré-olímpica. Como eu abri dizendo, gente, com esse nível de adversário que a gente tem na América do Sul, com a diferença técnica de material humano, aliás, eu tenho a impressão que o Marcelo Moreno e o Guerreiro jogam pela Bolívia e pelo Peru desde que eu nasci e vão continuar jogando, né? Jogam até hoje e até eu morrer eles devem continuar defendendo as suas seleções. Claro, tô brincando, mas realmente a longevidade dos dois assusta, mas isso é só um pequeno termômetro para a gente ilustrar como o material humano é escasso nesses países, jogadores muito veteranos e que são titulares absolutos ainda de suas seleções. E além disso, com esse número elevado de vagas que a gente tem para a Copa do Mundo, a gente sabia que esse primeiro ano de ciclo não seria nenhum problema, porque normalmente a seleção brasileira realmente costuma sobrar. Então não há motivo para empolgação. E se o Edinaldo Rodrigues realmente estava convicto que o Ancelotti era o plano A, que ele contratou o Fernando Diniz só para ser um interino, ele não tem que abrir mão disso por causa da amostra que ele teve com esses dois primeiros jogos ou que ele vai ter ao longo das eliminatórias. A gente tem que ficar feliz sim porque os jogadores são só elogios ao trabalho do Diniz, assimilaram muito rápido o estilo de jogo que ele quer. Temos peças capazes de praticar esse complexo jogo, né, que ele prega, mesmo que a base esteja acostumada com o jogo posicional do Tite e que vários dos seus clubes na Europa jogam. Eu estou muito curioso para saber como ele vai montar o time quando tiver o Vinícius Júnior. Eu acredito que ele vai mudar as características dos laterais, né? Usando o Wanderson na direita, aproveitando os corredores deixados pelo Rodrigo, que deve mudar de lado. O Caio Henrique pela esquerda, apoiando por dentro, deixando o Vini fazer o que o Rafinha fez, ficando mais espetado. Principalmente eu estou mais curioso para saber como ele vai lidar com as próximas listas de convocados. Alguns cortes precisaram ser feitos nessa primeira lista. Alguns jogadores não performaram tão bem, como o Richarlison. A tendência é que algumas poucas e graduais mudanças aconteçam à cara da data FIFA e também durante os jogos, né, nas substituições, de acordo com a necessidade. Por enquanto ele tem apenas trocado um jogador por outro da mesma posição, sem alterar o sistema. Então tudo isso vai ser legal de acompanhar. Vamos ficar ligado para ver como o Diniz vai lidar com tudo isso. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!